Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Juan Nossi e eu estou muito feliz de poder ter esse tempo com você nessa manhã, no dia de hoje, que Deus programou para que pudéssemos estarmos aqui juntos, unidos em oração. Não é porque é virtual que não é real. O que está acontecendo aqui é muito real. Nós estamos conectados através do Espírito Santo de Deus e Deus tem propósito nesse tempo e em tudo que vai acontecer aqui nesse momento. Nós estamos em Marcos capítulo 6. Se você perdeu algum capítulo de Marcos, retoma no YouTube depois para você seguir a linha de raciocínio. E se você está chegando agora, eu quero que você saiba que ao longo desse ano nós percorreremos todo o Novo Testamento e essa é uma baita oportunidade para você crescer e aprender mais sobre a palavra de Deus. Marcos capítulo 6, aqui nós teremos algumas reações de Jesus Cristo diante de alguns cenários. Nós veremos que, por exemplo, Nazaré vai ser cética ao ensino de Jesus, Herodes vai agir com indecisão em relação ao que Cristo está fazendo e a multidão vai se demonstrar sedenta por ele. Jesus ele vai ter reações diferentes à rejeição, à dúvida, à fé, ao medo, ao desespero, e nós vamos aprender com tudo isso no capítulo 6. Se você pode, abra a sua Bíblia. Se você não pode, apenas escute comigo tudo que nós vamos estudar. Marcos capítulo 6, eu quero começar a ler a partir do verso 3, que diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmã de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, um profeta não tem honra. Quando você olha para esse texto, você percebe que Jesus, ele está na sua cidade natal, mas as pessoas estão rejeitando a sua autoridade e por causa da incredulidade deles, eles vão perder muito do que Jesus vai fazer. Eu já tenho ensinado aqui há mais tempo que tudo que você despreza, você perde. E tudo que você honra e você celebra, você recebe. Nesse mesmo devocional, há quem esteja honrando a minha vida, este ensino, esse momento, e essa pessoa irá receber infinitamente mais do que aquele que despreza, do que aquele que está desprezando, do que aquele que não está prestando atenção, dedicando o seu coração. Essa pessoa vai perder muito do que Deus quer falar. E a mesma coisa está acontecendo aqui. Jesus, ele não vai realizar aqui nesse lugar muito do que ele realizou em outros por causa do desprezo, por causa da falta de honra. Agora, já parou para pensar no quanto que você está perdendo por desonrar ao Senhor com os teus lábios? Por desprezar o Senhor no teu coração, por desprezar o Senhor nos teus pensamentos, o quanto que você já não perdeu ao longo de toda a sua vida, por não honrar a Deus, por não dedicar a Ele a sua vida, por não levar a sério os textos que diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Buscar em primeiro lugar o meu reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Me honrem com os teus bens e os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Já parou para pensar no quanto você está perdendo? O texto diz: não é este o carpinteiro? Aqui as pessoas estão fazendo uma pergunta no sentido de quase que uma tentativa de ofender a Cristo, dizendo: esse não tem autoridade. Nós conhecemos ele, sabemos de onde ele é, de onde ele veio. Agora, quantas vezes não fazemos isso com Jesus, dizendo: será que ele tem poder mesmo? Será que ele tem capacidade mesmo? Será que ele realmente pode salvar a minha vida? Será que ele realmente pode transformar a minha família, transformar o meu casamento? E tudo isso é uma desonra, e tudo isso expressa a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança. Então Jesus aqui, ele vai demonstrar como ele está reagindo a essa incredulidade, essa desonra. A partir do verso 6, você vai perceber que Jesus ele vai agora enviar os seus discípulos de 2 em 2.
Mas uma coisa que é interessante, porque o texto diz, capítulo 6, verso 7, que Jesus enviou de 2 em 2 e lhes deu autoridade sobre os espíritos impuros. Jesus nos envia? Sim, nos envia, mas Ele nos dá autoridade para a missão que queremos executar. Se Deus te deu uma missão, você não precisa temer, você não precisa ter falta de fé, você não precisa duvidar. Mas Jesus mandou eu fazer isso e eu estou com medo. Não, Jesus, Ele mandou você fazer, Ele deu autoridade para você fazer. Sempre na Bíblia, quando Jesus nos dá uma missão, essa missão, ela vem carregada de autoridade, ela vem carregada de tudo aquilo que nós precisamos para executá-la com sucesso. Aquele que dá a missão garante o resultado. Eu não sei o que Jesus tem pedido para você fazer, mas o que eu sei é que Ele garante o resultado. Ele mandou você fazer discípulos, Ele garante o resultado. Ele mandou você ganhar sua família para Jesus, Ele garante o resultado. Ele mandou você mentorear os seus filhos e discipulá-los, dizendo: ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. Interessante, porque ainda que no verso 7 e 8 Jesus vai falar: não levem nada pelo caminho a não ser um bordão, não levem pão, não levem bolsa de viagem, não levem dinheiro, não levem nada. Devemos nos preocupar apenas em obedecer a Deus, porque o recurso e a provisão Ele garante. Repare que Jesus deu autoridade, repare que Jesus está dizendo: olha, vocês precisam confiar, o recurso eu vou prover. Quantas pessoas não têm deixado de viver aquilo que Deus tem para elas, pela falta de fé na provisão do Senhor, pela falta de confiança de que Deus proverá. Querido, Deus é dono do ouro e da prata, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele tem todo o poder, toda a autoridade. É mais difícil você falhar na conquista dos recursos do que Deus. É mais difícil você não conseguir o sustento para manter a sua casa do que Deus não te entregar aquilo que você precisa. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Coloque o meu reino em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Há promessas na Bíblia do Senhor, sabe? Há provisão para aqueles que caminham debaixo de obediência. Desse momento aqui nós vamos fazer uma transição agora para o versículo 14. Então nós estamos saindo desse momento onde Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, e aqui nós vamos agora falar a respeito de João Batista. João Batista é a prova de tudo isso que eu estou falando, porque ele foi chamado por Deus, Deus deu para ele uma missão ousada, uma missão difícil, mas ele obedeceu. E porque ele obedeceu, Deus deu para ele autoridade. As multidões saíam de todos os lugares para ouvir o que João estava falando. Agora, João, ele teve que tomar uma decisão. Ele precisou tomar a decisão se ele iria agradar a Deus ou se ele iria agradar os homens. E porque ele tomou a decisão de agradar a Deus, ele sofreu consequências pesadas. Mas nem essas consequências pesadas fizeram com que João Batista pudesse regredir. Muitos de nós temos aberto mão da obediência por causa das sanções, por causa da represália, por causa das críticas que recebemos, por causa das disciplinas que nós recebemos, por causa das exortações. Muitos de nós não temos pregado o evangelho, não temos feito discípulos com medo de perder o emprego, com medo de sofrer alguma perseguição. Mas aqui João Batista, ele foi preso, ele correu o risco de morrer, e de fato ele morreu por causa da sua obediência a Cristo. Nós devemos tomar uma decisão. Não tem como agradar a Deus e agradar ao mundo. Não tem como servir ao Senhor Jesus Cristo e servir ao diabo. Você precisa tomar uma decisão. Agora, se você não está obedecendo a Deus, você já está em obediência ao diabo. Se você não está obedecendo de maneira total a palavra, você já está a serviço do inimigo. Nesse momento aqui nós vamos transicionar para a multiplicação dos pães e peixes, que vai ocorrer a partir do verso 30.
Ali no 41 você tem um resumo, quando Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, ele dá graças, ele reparte e aí o milagre acontece. Mas eu queria que você se atentasse para uma coisa: Jesus, ele recebe a notícia da morte de João Batista, ele vai para o outro lado, a multidão começa a seguir Jesus, mas ele está vivendo um luto, ele está vivendo um momento difícil, ele está passando por uma crise, mas isso não impediu Jesus de servir as pessoas. A dor, o luto, a tristeza, a crise não impediu Jesus de fazer o bem, não impediu Jesus de abençoar. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, que estão usando a dor, que estão usando a doença, que estão usando a crise como justificativa para não ir na igreja, como justificativa para não fazer o devocional. Eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, eu não estou com vontade de ir na igreja. Tem muita gente usando a dor como justificativa, mas aqui você vai observar que Jesus, mesmo passando pelo luto, mesmo passando pela dor, mesmo estando exausto, ele vai para o outro lado, talvez numa perspectiva de descansar, só que a multidão segue ele e ele ainda assim serve ao seu Pai, ele ainda assim cuida das pessoas, ele ainda assim multiplica o pão. Interessante, porque a jornada de Jesus é um exemplo para nós. E aí Jesus vai sair desse momento da multiplicação dos pães e ele vai caminhar sobre as águas. Sabe, os discípulos, eles estão no meio da madrugada, imagina a cena, é madrugada, está de noite, o mar está revolto, há ondas por todos os lados, a tempestade, e aí os discípulos vêm, eles acham que é um fantasma, mas aquele era Cristo. Será que você não tem confundido Jesus com fantasmas? Será que você não está achando que essa voz que fala com você é a sua cabeça e às vezes é o Espírito Santo? Será que você não acha que você está sozinho e Deus está do seu lado? Será que você não acha que você está passando por tudo sozinho, que Ele te abandonou, quando na verdade Ele está aí? Sabe, a gente olha para a vida com olhos embaçados pela dor. Maria não conseguiu ver Jesus quando ele morreu e ressuscitou porque ela estava com olhos embaçados pela dor. Os discípulos do caminho de Emaús não conseguiram reconhecer Cristo porque eles estavam com olhos embaçados pela dor. Será que você hoje não está assustado com a situação quando Jesus Cristo está do seu lado? Quando Jesus Cristo está com você? Capítulo 6 termina no verso 56, onde Jesus diz: aonde quer que ele fosse, povoados, cidades, campos, levavam os doentes para as praças e suplicavam que ele ao menos pudesse fazer algo, e as pessoas suplicavam para que elas ao menos pudessem tocar no seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Queridos, esse é o nosso Deus, é o médico dos médicos, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aberto, ele sabe, é acolhedor. Aqui é apenas um toque de fé era suficiente. O que está faltando para você? Qual é o nível de entrega que você ainda não praticou? O que foi que você ainda não fez? Eu quero concluir aqui dizendo que Marcos capítulo 6 vai nos mostrar as reações que Jesus teve diante da rejeição, da falta de fé, da dúvida, do medo. E Jesus aqui, ele não tem problema com a nossa falta de fé, com a nossa dúvida. Ele tem problema quando a gente transforma essas coisas em palavra final. Mas enquanto a gente está apresentando a dúvida, a falta de fé, ele está dando oportunidade para a gente crescer. Nós devemos decidir então se nós seremos como Nazaré, céticos, se nós seremos como Herodes, indecisos, ou se nós seremos como a multidão que estava sedenta por Jesus. E eu quero chamar você a muito mais do que ser a multidão sedenta por Jesus, a se transformar num discípulo dele. Se ele fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Agora, nós temos uma decisão: seremos como Nazaré, seremos como Herodes, seremos como a multidão, ou nós seremos discípulos de Jesus? Deus, eu quero pedir ao Senhor que faça do teu povo um povo que segue ao Senhor Jesus Cristo. Faça de nós discípulos do Senhor.
Faça de nós pessoas que estão dispostas a abrir mão de tudo, a negar a si mesmo, a tomar a cruz para seguir a Jesus e que possamos nos tornarmos mais parecidos com Ele. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe muito. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Deixe aqui nos comentários o que foi que mais marcou a sua vida. Deixe aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou com você. Não deixe de compartilhar. Manda em todos os grupos de WhatsApp, na lista de transmissão. Espalhe essa mensagem de amor e de esperança. Eu te vejo amanhã nesse mesmo horário. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.